Opa, aqui é o Kevin, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai debater sobre inteligência artificial na área automotiva, principalmente na parte de diagnóstico automotivo. Essa é uma realidade que está presente nos dias de hoje e nesse vídeo eu vou compartilhar quais são as melhores ferramentas que hoje a gente tem no mercado para usar para fazer diagnóstico automotivo, também qual é a potência que a IA hoje tem para de fato você estar usando no seu dia a dia de trabalho e qual é a minha opinião real e se eu uso ou não essas ferramentas hoje na área de diagnóstico automotivo dentro da oficina, no chão de oficina, beleza? Simbora até o final. Então, a inteligência artificial hoje, ela já tem um potencial muito grande em diversas áreas do mercado de trabalho. Desde os trabalhos mais básicos que ela vem substituindo o ser humano, como por exemplo por triagens e muitas outras coisas, na área de diagnóstico também não é diferente. A IA já temos ferramentas hoje específicas na área automotiva, que é uma coisa muito importante que eu quero deixar muito claro nesse vídeo para você hoje, que a IA, você pega hoje por exemplo o ChatGPT, que é uma das pioneiras e hoje mais potente também na área de IA. Você vai pegar um ChatGPT, ele é muito competente, ele tem muito poder de raciocínio, ele tem muito conhecimento, porém, ele não tem conhecimento aplicado de dentro da oficina e ele também precisa de nível de instrução muito bem definido. O que é nível de instrução muito bem definido e o que é não ter conhecimento na área do chão de oficina? Então, duas definições muito simples de você entender. Talvez você já fez algum curso que o instrutor, às vezes ele tem muito conhecimento técnico e teórico, né? Muitas vezes um engenheiro, não falando mal de ninguém, tá? Mas quando a gente tem um conhecimento muito técnico teórico, ele é diferente do conhecimento técnico prático. E quando a gente une conhecimento teórico e conhecimento prático, a gente forma um super profissional. Qual é a diferença de um conhecimento teórico para um conhecimento técnico? É muito simples. O engenheiro que só estudou a parte teórica e não trabalhou na parte prática, ele tem muito conhecimento teórico, mas quando, por exemplo, tranca um cabo de vela de um Zetec Rocan, ou a gente tem uma vela quebrada, ou a gente tem um parafuso que arredondou a cabeça ou que quebrou, esse rapaz, essa pessoa, esse homem, essa mulher que tem muito conhecimento teórico, às vezes inclusive tem o conhecimento teórico para resolver aquele problema, mas não tem a vivência prática, e isso faz toda a diferença no dia a dia, no chão de oficina. Então, quando eu quero falar que essas IAs ainda não têm o conhecimento prático de dentro da oficina, é sobre isso que eu estou falando. Então, uma IA ela tem conhecimento muito forte. Você vai, por exemplo, perguntar como testar um sensor assim, um map assim, assim, assado. Ela tem um arsenal de conhecimento, muito mais do que se unir 10 ou 15, 20 profissionais. Por quê? Porque são milhares e milhares de horas aprendidas via o que a gente chama aí de machine learning, que é aprendizado de máquina. Então ele tem muito aprendizado, porém ele não tem a vivência do dia a dia da oficina. Então por isso que ainda hoje as IAs têm um ponto a perder nisso. Mas isso está mudando e eu vou te apresentar o porquê, quais as ferramentas que hoje são melhores para você usar no seu dia a dia dentro da oficina até o final desse vídeo. O segundo ponto que eu queria tratar é sobre especificidade, né? As IAs, todas elas, precisam de contexto e especificidade para que elas funcionem muito bem. Por exemplo, se você perguntar para uma IA, eu tô com um carro aqui, XYZ, por exemplo, eu tô com uma C200 e ela tá com a luz de injeção acesa e ela tá muito fraca. A IA vai te responder uma coisa muito genérica. Pode ser vela, pode ser bobina, pode ser turbina, pode ser bico injetor, pode ser isso, pode ser aquilo outro. E vai te dar realmente uma lista bem grande. E por que ela faz isso? Porque é a mesma coisa que tu perguntar para outro profissional, eu tô com tal carro aqui, o que pode ser? Pode ser tudo. O que tu já fez, o que tu não fez. Então a IA hoje,
você precisa apresentar muita especificidade. Então, como que você vai usar a IA no seu dia a dia? Muito simples, você vai apresentar para ela conceitos técnicos para ela tirar suas dúvidas. Por exemplo, olha, eu tô com um sensor MAP aqui de tal carro e ele tá marcando tanto, e a minha pressão atmosférica é tanto, e a minha temperatura é tanto, eu tô em tal cidade e isso tá correto ou não? Aí ela vai te apresentar uma resposta mais técnica. Você pode dizer, por exemplo, ó, eu tô aqui com um cabo de vela XYZ, o cilindro 1 tá com tal resistência, o cilindro 2, 3 e 4 tá com essa resistência, o que você acha que pode estar acontecendo? Então ela vai te dar uma resposta. Então você tem que ser muito específico nas perguntas. Por exemplo, olha, eu tô com tal carro aqui assim, assim, assado. Esse sensor tá com tantos volts. Quando eu desplugo ele fica com tantos volts. Ele tem tanto de resistência. Eu testei desse jeito, YYZ. Tá correto ou não? Então, ou seja, tá entendendo o nível de especificidade que eu tô dando nessas perguntas? Desse jeito, eu tenho uma chance maior da IA me responder corretamente. Porque como é que funciona a IA? Basicamente, né, os modelos mais conhecidos principalmente, como é que eu posso te dizer de uma maneira simples? Ela não é uma adivinhação, mas ela é uma probabilidade. Então, quando você faz uma pergunta muito genérica, as probabilidades são muito grandes. Quando você faz uma pergunta bem específica, dá bastante conceito, dá bastante informação, a probabilidade ela vai se afunilando num nível de precisão maior e por isso ela vai te responder com uma precisão maior. Então, para você extrair o máximo de poder de qualquer IA hoje, seja ela qual for, é você apresentar muita especificidade para que ela possa te responder de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais precisa, de uma maneira mais concisa. Isso é a parte mais importante, ok? E sim, o fato é que a IA vai basicamente nos substituir na parte de diagnóstico automotivo. Não sei se em 1 ano, 2 anos ou 3 anos, mas o fato é que a IA vai substituir todos os reparadores na área de diagnóstico automotivo. Os reparadores vão servir basicamente ou para alimentar informações para a IA que ela ainda não vai conseguir medir, como por exemplo, a tendência é que ao longo do tempo tudo a gente consiga fazer pelo scanner, ou seja, pegar todos os parâmetros, tensão de todos os sensores e tudo mais, tudo pelo scanner. Então a própria IA vai conseguir acessar isso pelo scanner e vai conseguir fazer o diagnóstico através disso. E nós, reparadores, vamos servir basicamente para alimentar a IA o que ela não conseguir pelo scanner. Resistência de um chicote, continuidade de um chicote, interruptores, enfim, coisas mais analógicas que a gente vai medir com o multímetro, alimentar a IA para que ela possa fazer o diagnóstico para a gente. Essa é a realidade, é inevitável. Não sei se vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas essa é a maior inevitabilidade que existe. Não existe outra saída. A IA vai nos substituir, sim. Porém, vai substituir quem não estiver aprendendo a trabalhar com IA, para que você complemente a IA e não a IA te substitua por completo. Isso vai levar um certo tempo, 1, 2, 3, 4 anos, depende do quanto que as indústrias investirem nesse mercado na área automotiva. O fato é que a IA está muito potente hoje, inclusive a nossa empresa investe em tecnologia de IA. Nós hoje temos um aplicativo que se chama Diagnoser, a gente é investidor desse aplicativo, e esse aplicativo Diagnoser, ele analisa diagnósticos que já foram feitos por diversas oficinas que participam desse aplicativo e nós mesmos, e através de probabilidade, olha o nível de especificidade, pega o veículo, o motor, o estado, a temperatura, a DTC, os sintomas, reparações passadas, histórico de manutenção, e através disso essa IA cruza informações. Por exemplo, pega lá um diagnóstico X, estava com tal DTC, estava com tal sintoma, e através disso ela busca no banco de dados, cruza informações e consegue, através de probabilidade, prever e responder qual é o possível problema daquele diagnóstico em si. Hoje isso já existe, o nome disso é Diagnoser, a gente já trabalha com isso e já está no mercado, né? Então,
Não sei se vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas o fato é que a IA vai acabar com os problemas de diagnóstico que a gente tem, porque através de informações, parâmetros, DTCs e histórico e probabilidade, a gente consegue prever com muita facilidade qual é o problema daquele veículo e resolver coisas que a gente levaria horas, dias, resolver em minutos através de poder de processamento de máquina e histórico. Kevin, quais são as melhores IAs que a gente tem hoje para trabalhar na área automotiva? ChatGPT é a pioneira e ela é muito boa se tu for preciso nas tuas perguntas, tá? O ChatGPT ele não tem históricos de diagnóstico, ele não tem acesso a diagnósticos passados, por isso ele não tem esse nível de informação que eu te apresentei que o Diagnoser tem, que a gente investe nele, por exemplo, tá? Mas o ChatGPT é muito bom, por exemplo, eu quero testar tal sensor com multímetro, como é que eu posso fazer, assim, assado, o sensor tem tantos pinos, a alimentação é X, ele vai te dar uma resposta muito boa. Qual é a diferença do ChatGPT para o Diagnoser? A diferença é que o Diagnoser ele não é igual ao ChatGPT, que você faz perguntas para ele e obtém respostas. A diferença do Diagnoser é que você alimenta o Diagnoser com a placa do veículo, com os sintomas do veículo, com as DTCs do veículo, com o histórico de manutenção do veículo. E o Diagnoser vai no banco de dados dele, através de machine learning também, e te devolve quais são as maiores probabilidades de dar problema naquele veículo, baseado naqueles sintomas, baseado nas DTCs e tudo mais que você apresentar no diagnóstico. Kevin, é 100% perfeito? Não, lógico que não. Isso vai levar de 1 a 3 anos para ficar num nível de perfeição bem grande. E quando eu digo bem grande, 80%, 100% ainda vai levar mais tempo. Mas então hoje o que eu te indico? ChatGPT tem versões de graça que você consegue extrair muita coisa, mas você não consegue cadastrar seu diagnóstico lá e fazer isso que eu tô te falando. Depois tem o Diagnoser, que é um aplicativo pago, a gente investe nele hoje e tem planos de 99 a 399, se não me engano, e você consegue estar fazendo esses diagnósticos com o IA. E o mais legal do Diagnoser é que ele não abandonou o lado humano da coisa. O que é o lado humano da coisa? A IA funciona 24 horas por dia. Você cadastrou o diagnóstico, em 10, 15 minutos a IA te dá uma resposta. Pode ser isso. Só que se através dos passos da IA você não conseguiu resolver, ou não entendeu o que a IA te disse exatamente, ou não sabe como fazer os testes que a IA te indicou, você tem um atendimento humano em horário comercial. Então isso significa que 24 horas, 2 da manhã você cadastrou o diagnóstico e não conseguiu entender os testes. Amanhã, no outro dia, em horário comercial, você pode chamar a equipe técnica, não consegui fazer esse teste, como que eu faço, como que eu uso o meu multímetro, manda uma foto do teu multímetro, conecta esse cabo ali, aqui, assim, assado, você vai receber esse resultado, certo? Oi? Então o Diagnoser hoje, ele tá com essa potência e a tendência é só aumentar. Então as minhas recomendações de IA hoje para a área automotiva, ChatGPT gratuito e depois pesquise sobre o Diagnoser, ele é muito bom também, certo? Isso é uma introdução superficial sobre a IA na área automotiva, tá? Inclusive hoje a IA a gente usa em tudo. A gente usa no atendimento, a gente usa na triagem, a gente usa no nosso software de gestão. Então a IA, ela faz o processo mais chato, burocrático, que o humano não precisa mais fazer. Analisar dados básicos, coisa que a IA pode fazer em segundos para você. Então se você não conhecia ainda sobre IA, eu te aconselho, dá uma pesquisadinha sobre ChatGPT, dá uma pesquisadinha sobre Diagnoser, inclusive, se você quiser, deixa aqui embaixo nos comentários, Kevin, faz um vídeo mostrando o Diagnoser pra mim, como é que usa, como é que funciona. Se tiver bastante comentário pedindo, eu faço um vídeo específico sobre IA usando o Diagnoser para vocês entenderem a potência dessa ferramenta e entenderem que a IA é importante vocês colocarem hoje mesmo na oficina de vocês para que vocês não fiquem para trás com essa ferramenta fantástica. Ela é muito mais barata do que um auxiliar de oficina e resolve muito mais do que um auxiliar de oficina.
beleza? Então, se você não conhecia essas ferramentas, já deixa o like aqui nesse vídeo, beleza? Compartilha com seus amigos, donos de oficina, eletricistas, mecânicos, porque todos eles precisam conhecer as maravilhas que a IA pode fazer por ele, beleza? Um grande abraço, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todos os nossos vídeos novos e bom 2026 para você, 2027, 2028, seja lá quando você estiver vendo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.